Fala pessoal, vocês estão na bênção, glorifico a Deus por mais uma vez poder estar aí com vocês, levar uma palavra para o seu coração. Quero glorificar a Deus pela sua sede, a sua fome da palavra. Tenho recebido feedbacks tão maravilhosos sobre esse canal, isso me inspira muito a continuar, me inspira a poder estar derramando daquilo que o Senhor revelou ao meu coração para vocês. Então, antes de mais nada, vai lá, curte, comenta, se inscreve, toca no sininho se você ainda não é inscrito, para você sempre receber essas palavras aí do reino de Deus no seu coração, poder também ser usado por Deus, compartilhando essa palavra com outras pessoas, beleza? Deus abençoe sua vida, obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, glória a Deus pela sua vida, espero poder ser luz e sal para você, tá bom? E hoje eu quero falar de algo bem bacana, eu quero colocar uma afirmação, a fidedignidade das Escrituras. A Escritura Sagrada, a Bíblia, é fidedigna. É disso que eu quero falar. Fica comigo para nos próximos minutos a gente abordar esse assunto. Solta a vinheta. Perguntou? Puxa, mas a Bíblia é mesmo a palavra de Deus, passou por tantas mãos, passou por tanta gente, será que não foi manipulada? Claro que alguém poderia ter tirado alguma coisa, poderia ter colocado, já ouviu isso? Antes de começar a falar algumas coisas, eu te digo que Deus está levantando pessoas para pregar o seu evangelho. O Senhor está levantando guerreiros para glorificar o nome dele, para anunciar as virtudes daquele que vos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então, se você quer glorificar o nome de Deus, tendo incredulidade na sua palavra, nas Escrituras, infelizmente não é apto. É a primeira coisa que eu quero te falar. Mas não coloque peso nos seus ombros ou no seu coração. Muitas vezes a gente precisa de informação. A inspiração bíblica, a inspiração do Espírito Santo é maravilhosa, mas a informação bíblica também é muito importante. Eu me inspirei a falar sobre esse assunto por dois motivos. O primeiro foi quando ficou uma mensagem viral no WhatsApp, mandando um Pai Nosso diferente, totalmente diferente do famoso Pai Nosso, que está escrito na Bíblia, relatado por Jesus Cristo. E mandou no WhatsApp da minha família, mandaram em vários locais e ficou viral. E as pessoas, na sua inocência e falta de informação, falavam: nossa, como a Bíblia que a gente tem é totalmente distorcida, né? Totalmente diferente. Essa aqui que é a verdadeira versão é linda. E realmente era um texto lindo, eram dizeres lindos, mas heresia pura, sem pé nem cabeça. Uma outra coisa que me inspirou foi uma pessoa da família que foi usada por Deus para me converter, para me levar para Jesus. E depois de muitos anos, eu já convertido, já estudando, buscando o Senhor, ele foi na minha casa e falou: cara, eu não acredito que a Bíblia seja fidedigna, passou por mão de muitas pessoas, foi manipulada, e aquilo me doeu o coração profundamente. Eu falei para ele tudo que eu vou falar aqui para você hoje, em breves palavras. Olha, não existe mais discussão em estudiosos, teólogos de alto quilate, ateus de alto quilate, estudiosos da Bíblia que são contra a Bíblia, que estudam muito para poder provar que não é verdade. Não existe mais discussão sobre a fidedignidade. Isso não, porque nós temos muitos documentos e achados arqueológicos pontuais para provar a fidedignidade. Por exemplo, aquele Pai Nosso que foi divulgado não tem pé nem cabeça, por ciência, porque nós temos textos antiguíssimos. O livro antigo com mais documentos registrados é a Bíblia Sagrada. Mais do que qualquer coisa no mundo, pesquise, é a Bíblia Sagrada. Tem documentos muito antigos. E as Bíblias, aqueles domos muito antigos, são exatamente iguais às Bíblias de hoje. São 98 a 99,5% idênticos. Então, não tem mais essa discussão. Nós temos a Vulgata em latim, que é muito antiga, é milenar. Nós temos os Massoretas, que são escritos em hebraicos, muito antigo também, dos primeiros anos depois de Cristo.
nós temos em grego a Septuaginta, né? Nós temos os estudos dos pais da igreja, que compilados, são pequenos versículos que eles estudavam, mas se você pegar cada um dos pequenos versículos, você monta a Bíblia inteira. Isso foi também ali, 100 e poucos depois de Cristo. Então eu falei só alguns, tem muitos, mas muitos documentos mesmo, né? Existem locais onde são guardados esses documentos na Europa, existem museus, então não tem mais segredo, não tem mais mistério. Quem é estudioso não tropeça nisso. A pessoa tem o direito de não acreditar, por exemplo, no conteúdo da Bíblia, que Jesus é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? A parte metafísica, desceu encarnado em um ser humano, morreu na cruz, aquele sangue do Calvário salvou a humanidade, veio para perdoar os seus pecados. Beleza, o cara, o ateu, o muçulmano, né, ele tem direito de não acreditar nessa incredulidade, mas eu tô aqui para te iluminar, porque as pessoas estão muito cheias de vontade de Deus, mas tem essa dúvida na fidedignidade do escrito, e isso não precisa ter, isso não precisa, você pode ficar na sua fé, que você tem fé em Deus, glória a Deus por isso, a maioria dos brasileiros tem, aleluia, mas entender também que a escritura é muito fidedigna, não tem dúvidas, um grande teólogo muçulmano, estuda a Bíblia poderosamente para poder contradizê-la, o chamado Jamal Badawi, ele foca exatamente em contradizer a parte metafísica. Não, Jesus, na verdade, não, ele não desceu do céu. Então, vai focar na falta de fé no que está escrito, mas o que está escrito é verdadeiro, é fidedigno, a ciência fria e crua prova a veracidade da Bíblia. Simples assim, né? Alguns pontos arqueológicos que eles iam tentando trazer para isso algum tempo atrás, como eu disse, não tem mais discussão, mas quando tinha, eles tentavam trazer alguns pontos de mistério na Bíblia, que, por exemplo, o Senaqueribe, um rei que não se tinha muita informação dele, mas tinha na Bíblia, mas foi achado o prisma de Senaqueribe, um prisma todo feito em argila, em linguagem cuneiforme, com a descrição ali de Senaqueribe, um rei assírio, né? Se não estou enganado, um rei assírio que atacou ali o povo de Judá, né? Então foi encontrado o achado, os ateus falaram, puxa, isso é verdade, a gente achou que era história da carochinha, estava na Bíblia, mas não estava em relato nenhum da humanidade, então a gente quis julgar que a Bíblia era falsa, bateram em outro ponto, bateram no ponto de Gálio, aquele que julgou Paulo, porque é uma figura muito conhecida na história, né? Ele teve várias funções, um cara muito conhecido, mas a Bíblia diz que ele foi procônsul. O procônsul Gálio julgou Paulo. Eles falaram, opa, peraí, pegamos aqui na ferida. Não tem, Gálio nunca foi procônsul, não tem isso nos relatos históricos, ele é um homem muito conhecido pela história. E o que os cristãos fizeram? Nada, falaram, gente, tá bom, a gente não tem argumento, não tem dado arqueológico para esse detalhe, mas a gente crê, se está na Bíblia, a gente crê, é fé pura, é assim que a banda toca. E aí, isso pro ateu é um prato cheio, eles caem matando, né? Tá vendo? Vocês são um bando de louco, acredita no que eu vi, mas a fé é tudo porque a gente conhece Deus, teve revelação com Deus, teve experiência com Deus, enfim. Pouco tempo depois, foi achado vários documentos da época de Roma, exatamente da época de Paulo, de Jesus, e foi relatado um documento que mostra que Gálio ele foi promovido a procônsul, mas um ano depois ele saiu desse cargo e foi para um outro cargo mais importante. Ele foi procônsul apenas por um ano, exatamente o ano em que Paulo foi preso e julgado. Então, assim, perfeito aquilo que é achado, né? Na arqueologia, as provas. A mais importante de todas, na minha opinião, é os achados do Mar Morto, em Qumran, na Arábia. Um pastor de cabras chamado Mohammed Abdib, ele estava pastoreando cabras com seus amigos pastores e perdeu uma. Então ele foi procurar numa região muito cheia de cavernas, ele jogou uma pedrinha dentro de uma caverna para ver se a cabra saía, se estava lá. E ouviu o barulho de talhas quebrando. E foi lá conferir, tinha talhas de barro com rolos de couro. E ali tinha o escrito bíblico mais antigo que a humanidade tem. Os rolos de Qumran, os achados do Mar Morto, em escrito hebraico, antigo, nem linguagem, não tinha nem pontos massoréticos, que é algo mais atual, quando eu digo atual, 200 depois de Cristo, né? Então, é um texto, é um achado de 200 antes de Cristo. É muito antigo e totalmente fidedigno à Bíblia que você tem hoje, letra por letra, 99 ponto alguma coisa por cento, mínimas diferenças que não muda a doutrina, não muda nada. Então, tenha consciência, te trouxe aqui uma palavra hoje, né? Não foi inspirativa, não foi para elevar sua alma, não.
foi para você se posicionar nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, ter certeza da fidedignidade delas. Então que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.